Salve, salve, internauta! Hoje vamos falar da luz de novo, pois é, ondas eletromagnéticas. Também uma revisão, viu galera, com muito mais informações, se ligue aí. E para começar, já vou logo lançando uma pergunta. Quem já ouviu falar de miragem? O que é uma miragem? Essa palavra tem origem na expressão francesa se mirrer, aqui ó, que significa mirar-se, ver-se no espelho. Algumas das miragens que a gente vê aí acontecendo nos desenhos animados, né, são mera ficção, certo? Agora, o fenômeno da miragem realmente ocorre e dá a sensação de existência de água, onde na verdade a água não existe. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, a miragem não é fruto de alucinações, e sim um fenômeno físico que envolve uma refração da luz. Que coisa, como é bom estudar, né, gente? Bem, esse fenômeno da miragem, ele não ocorre somente em grandes desertos. Você pode visualizar nas rodovias, né? Em dias de calor intenso, você pode ver as miragens. De longe, olha lá, ó, vemos os automóveis, tá vendo essa imagem? Refletido no asfalto aí, ó. Como se o asfalto estivesse molhado. Olhe, não parece que o asfalto está molhado? Isso é uma miragem, incrível. Agora, quando a gente se aproxima, a gente percebe sim que o asfalto está completamente seco, não tem água. Então miragem, na verdade, né, é uma coisa que não é, que a gente faz de conta que é, para ver como seria se fosse. Isso aí também é um conceito de hipótese, né? Alguma coisa que lembra hipótese. Agora, falando sério, olha essa miragem que ficou famosa. Vou chegar pra cá. Essa miragem aqui, ó. Rapaz, ela tem história. Ela ficou famosa, essa miragem, ó. Caramba. Aconteceu, sabe onde? Como sempre, China, que todo mundo ama. Pois é. Fantasmas aí, gente. Surgiu do nada sobre o rio chinês. Olha pra aí. Olha o vídeo. Bem, de acordo aí com tá lá em meio, né? Uma cidade fantasma aí simplesmente surgiu do nada sobre o rio China, que corta a cidade de Roshan. Olha aí, ó, no leste da China, viu, gente? Surpreendendo aí ó, os moradores locais, claro, né? Bem, segundo a publicação, a cidade surgiu ao anoitecer, depois de fortes chuvas e condições climáticas muito úmidas. Testemunhas afirmaram que árvores, montanhas e diversos edifícios simplesmente surgiram através da névoa que pairava sobre os rios. E aí os especialistas comprovaram que não existia nada no local onde a cidade flutuante foi avistada, certo? Ai, que merda de miragem, não. Miragem? Não tenha medo não, sabe por quê? É um fenômeno, miragem. Miragem é um fenômeno. E falando de fenômeno óptico. Vamos relacionar a miragem com o fenômeno óptico, fenômeno da luz. Aparentemente, né? Esse vídeo aí, uma cidade fantasma, se trata de uma miragem. Isso é uma miragem. Pois é. O que é miragem? Miragem é ilusão de ótica, né? Formada aí devido à umidade presente no ar, que provavelmente se tornou mais quente do que a temperatura da superfície. Então, gente, aparentemente, a cidade fantasma se trata de uma miragem, uma ilusão de ótica, miragem, formada devido à umidade presente no ar, que provavelmente se tornou mais quente do que a temperatura da superfície. Logo abaixo, aí, você está vendo o rio, fazendo com que os raios do sol, que vem lá de temperaturas mais baixas, sofressem refração e criassem reflexo. Uau! Esta miragem aí é sensacional. Essa é. Normalmente, as imagens formadas pelas miragens são pouco definidas. Portanto, as que foram vistas na China, essa aqui, são provavelmente as mais nítidas já
registrada. Essa viragem aí. Olha o vídeo, dê uma olhadinha. Caramba! Foi capturado pelos moradores do locais esse vídeo. E alguns, inclusive, chegaram a sugerir que a miragem possa se tratar de uma espécie de portal para uma civilização perdida. Ou até mesmo de um breve deslumbre aí de outras dimensões ou universos paralelos. Quanta imaginação! Jesus, meu Pai eterno, meu Pai eterno. Como é que a gente vê a cor do objeto? Gente, quando a luz branca incide sobre qualquer objeto colorido, este objeto só vai refletir apenas a cor que observamos. E as outras cores, o objeto vai absorver, não vai refletir. Só vai refletir a cor que a gente enxerga. Por exemplo, ó, por exemplo. Qualquer coisa dentro dessa coisa mexe. Essa garrafa, tá vendo essa garrafa? Essa garrafa é azul. Azul, na verdade, essa garrafa está sendo iluminada por uma luz branca, a luz do sol, né? A luz branca. E aqui só está refletindo o azul. A luz branca é um conjunto de todas as cores. Como só reflete só o azul, ele absorve todas as cores e só reflete o azul. Por isso que ele é azul. Então o que a gente vê, a cor do objeto que a gente vê, é a cor que ele reflete, certo? Depois de ser iluminado por uma luz branca, a luz do sol, por exemplo. Fácil, fácil. Bem, agora por que quando mergulhamos um canudo em um copo com água, tipo esse aqui, ó, o canudo parece estar quebrado, né? Não parece que o canudo está quebrado? Esse canudo parece que está quebrado, mas ele não está quebrado. Mas ele parece que está quebrado. E por que ele parece que está quebrado? Dai? Você acertou, Joaquim. Joaquim acertou. Só que Joaquim disse aqui que isso se deve ao fenômeno da refração. Isso aí é refração, gente. Refração. Os raios provenientes do canudo mudam de velocidade e também mudam de direção. Aí fica assim, parecendo que está quebrado, mas não está quebrado, né? E outra coisa que eu queria perguntar a vocês é o seguinte: que tipo de lentes é utilizado em microscópio e lupas? Você sabe? As lentes utilizadas são as convergentes, porque tem as divergentes, convergentes aqui, ó. Tá vendo? Utilizada em microscópios e lupas. Esse tipo de lente aqui que é usado em microscópios e lupas. Bem, e essa luz? Tem alguma coisa que lembra a luz? Você conhece alguma música que lembra a luz? A luz invadiu o meu coração. Bem, na verdade, a luz visível é a radiação eletromagnética, né, minha gente? Captada aí pelo sentido da visão. Enxergamos o ambiente que nos rodeia, devido ao quê? Devido às fontes primárias de luz. Elas podem ser naturais, como o sol e as estrelas, ou artificiais, como as lâmpadas e as lanternas. Alguns corpos só refletem a luz que recebem de fontes luminosas. Esses corpos absorvem parte da luz que chega a eles e refletem outra parte. A luz é um fenômeno que tem sido estudado durante milhares de anos, gerando várias teorias sobre a sua natureza. E mesmo hoje, o seu comportamento desafia a lógica comum, porque a luz tem um comportamento único. No século XVII, este grande físico aqui, que eu já mencionei várias vezes, Isaac Newton, ele aqui, ó, ele estabeleceu que a luz era formada por pequenas partículas. Essas pequenas partículas chamadas corpúsculos, que viajavam a grande velocidade e em linha reta, essa teoria foi denominada teoria corpuscular. Teoria corpuscular. Outro cientista chamado Christian Huygens, esse aqui, ó, esse cientista aqui, ó, tá vendo? E também Robert Hooke, esse todo mundo conhece, né?
O da célula lá, da célula, Robert Hooke, eles propuseram o quê? Propuseram que a luz seria uma onda que se propaga através de um meio material presente em todo o espaço. Essa teoria recebeu o nome de teoria ondulatória. Teoria ondulatória. E na segunda metade do século XIX, Maxwell, esse carinha aqui, ó. Maxwell, oi Max. Maxwell, gente boa. Ele propôs que a luz era uma radiação de natureza eletromagnética. Entendeu, minha gente? De natureza eletromagnética. A teoria corpuscular foi esquecida. Até que no fim do século XIX, o físico, Albert Einstein, esse eu gosto, retomando aí as ideias de Newton, sugeriu que os raios de luz eram formados por pequenos pacotes de energia chamados fótons. Fótons! Essa proposta explicava alguns fenômenos que não poderiam ser compreendidos apenas pela teoria da ondulatória, certo? Muitos fenômenos da luz, muitos, eram explicados pela teoria ondulatória, mas outros só poderiam ser explicados pela teoria corpuscular, certo? Atualmente, acredita-se que a luz pode se comportar tanto como partícula como onda, as duas coisas, onda e partícula. Esse fenômeno é conhecido como dualidade onda-partícula. Eu disse dualidade onda-partícula. Pois é, hoje a luz é considerada como partícula-onda. É ao mesmo tempo uma onda e também é partícula. Certo, minha gente amiga? Olha para aqui. Durante o dia de sol, ó, olha o que acontece. Nossa principal fonte de luz é o quê? O sol, né? O sol, o sol. O sol é a nossa principal fonte de luz. Essa foto foi tirada em Florianópolis, Santa Catarina, 2011, lugar onde mora meu ex-amor. Eu tive um amor. Pois é. Espectro eletromagnético, que é o conjunto completo de radiação eletromagnética que é de diferentes aí comprimentos de onda, certo? Ele compreende desde as ondas de rádio até a radiação gama, incluindo a luz. Como todas as ondas eletromagnéticas, a luz se propaga no vácuo com a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Comparada às demais ondas, a luz é apenas uma pequena faixa de todo o espectro, entendeu, minha gente? De todo o espectro. Olha o espectro aqui, ó. Essa foto tá decente para explicar aí, ó. Tá vendo? Ondas eletromagnéticas apresentam a mesma natureza. Então, olha essa imagem. A luz visível, ó, representa apenas uma pequena parte do espectro eletromagnético. Aí onde está a luz visível, ó, apenas uma pequena parte, tá vendo? A luz visível. Que assunto interessante, né, velho? Pô, e legal. Vermelho, laranja, e mais amarelo, verde, azul, violeta. A luz, gente, a luz é uma forma de energia que nos permite ver a cor e a forma dos objetos quando se encontram suficientemente iluminados. Corpos visíveis, minha gente, pode ser de dois tipos. Fonte primária, ou corpo luminoso, que é aquele corpo que emite luz própria. As fontes primárias podem ser naturais, como o Sol é uma fonte primária. Os vagalumes, ó, vagalume, é uma fonte primária. Vagalume, fonte primária, emite luz, ó. Tá vendo? Ninguém dá luz a ele, não. A luz é dele. É reação química isso aí. Certo? O vagalume. E também a chama de uma vela também é uma fonte primária. A chama de uma vela. São exemplos aí de fontes primárias. Sol, vagalume e a chama de uma vela. Certo? Agora, a gente também tem as artificiais. A fonte primária artificial qual é? Lanterna é uma fonte primária artificial.
Os faróis de carro, também os faróis do carro, é uma fonte primária artificial. A fonte secundária, ou corpo iluminado, é o corpo que não emite luz própria. Não tem luz própria. Não tem luz própria. Mas reflete a luz de outros. Entendeu? A lua. A lua. Tem alguma música de lua? Lua. Lua, ilumina a rua toda noite, em cada fase sua, e diz pra ela. A lua é uma fonte secundária ou um corpo iluminado. Olha que lua linda, olha que lua linda. Olha esta lua como é linda. A lua é uma fonte secundária ou um corpo iluminado, certo? As pessoas também, a maioria dos objetos, são exemplos, minha gente, de corpos iluminados. Para nunca mais você esquecer, pelo amor dos meus filhinhos. Não vai esquecer disso aí, tá? Tem que manter isso aí, como diz Temer. Tem que manter isso aí. Ó, a luz se propaga no vácuo. As ondas de luz se propagam no vácuo e também em alguns meios materiais, desde que esses meios sejam transparentes ou translúcidos. Porque se for opaco, nem olhe, porque você não vai enxergar além do objeto, certo? Então, esses meios transparentes ou translúcidos são denominados meios ópticos, Os materiais, quanto a propriedades de permitir ou não a propagação da luz, podem ser classificados em meios transparentes. Permite a passagem da luz e por isso é possível ver com nitidez objetos através dele. O vidro e o ar são exemplos de meios transparentes. Vidro e ar, todo mundo sabe, né? Isso aí foi muito fácil. Ar e vidro, meio transparente que a gente consegue enxergar o que está atrás. Meios translúcidos. O meio translúcido deixa passar apenas uma parte da luz. É possível ver um objeto através deles, né? Mas sem uma nitidez. Papel vegetal, vidro fosco, são exemplos de meios translúcidos. Papel vegetal e vidro fosco. A gente não dá para ver quem está atrás, vê uma coisa borrada, né? E meio opaco, a luz não passa por esse meio. E por esse motivo, né, não é possível ver os objetos atrás dele. A madeira, chapa de metal, são exemplos de meios opacos. Fácil. Meio transparente, deixa passar a luz. Meio translúcido, deixa passar só uma parte da luz. E meio opaco, a luz não passa por este meio, certo? Muito simples. Daí você não cansa, não? Não canso não. Olha essas três imagens aqui. Meio transparente, tá vendo? Deixa passar a luz, né? Atrás desse meio você enxerga. Agora, o de cá, translúcido, vê o translúcido. O meio translúcido deixa passar apenas uma parte da luz. Por isso não é possível nem enxergar os objetos. E esse aqui é o meio opaco. O meio opaco não deixa passar a luz. Portanto, não se pode ver através desse meio, o meio opaco. Quando o meio apresenta as mesmas propriedades físicas em todos os pontos, dizemos que ele é um meio homogêneo. Existe uma propriedade da luz que diz que sua propagação em meio homogêneo e também transparente ocorre em linha reta. Essa propriedade explica a formação de sombras e penumbras. Bem, quando iluminamos um objeto com uma fonte luminosa intensa, que não tenha um tamanho desprezível em relação ao objeto iluminado, observamos o quê? Observamos a imagem, né, em uma tela e podemos distinguir zona de sombra aqui, ó, que é a região que não recebe nenhum raio de luz, zona de penumbra, que é a região que recebe apenas parte dos raios da luz, certo? E zona iluminada, que é a região que recebe todos os raios originados da fonte de luz. Olha esta imagem de novo. Tá vendo? Zona iluminada, sombra. Você tá vendo a penumbra? Tem a música de Roberto Carlos que tem penumbra, né? Penumbra, rotina. Então a propagação em linha reta da luz
explica a formação de sombras e penumbras. Isso já caiu no Enem. O que que explica? Eu vou fazer melhor. O que que explica a formação de sombras e penumbras? É a propagação em linha reta da luz, certo? Né, gente? Legal, né? Zona iluminada, sombra e penumbra. Mas, Dai, para que a gente quer saber isso, Dai? Porque assim podemos explicar os eclipses solares e lunares, os eclipses do Sol e da Lua. Olha aqui essa imagem. Dê uma olhadinha. Se não é parecida com a outra que a gente falou, olha aí. Aqui você tem o Sol, vou chegar mais para perto aqui, ó. O Sol está incidindo sobre a Terra. E entre eles aí tem a Lua. Aí o que é que você está observando? Isso aí é um eclipse solar. Eclipse solar. Ocorre, claro, quando a Lua se coloca entre o Sol e a Terra. Certo? A eclipse solar. Essas regiões de sombra, né, sobre a Terra, aí, ó, essas regiões de sombra, caracterizam o eclipse. Certo? Nas regiões de penumbra, ocorre o eclipse parcial, porque o Sol não é totalmente escurecido, certo, gente? Bem, essa outra imagem aqui já é um eclipse da Lua, né? A outra foi eclipse solar. Agora veja aqui o eclipse da Lua, eclipse lunar, que ocorre aí quando a Terra está entre o Sol e a Lua, certo? É o contrário aí, né? O eclipse total ocorre quando a Lua passa pela região de sombra formada pela Terra. E o eclipse parcial ocorre quando apenas parte da Lua passa por essa região, certo? Interessante, né, gente? A física é incrível, a física. Eclipse lunar e eclipse solar. Bem, dispersão da luz. O cientista Isaac Newton comprovou que a luz do Sol, a luz branca, se decompõe em diferentes cores quando passa por um prisma. Se for de cristal, ótimo, certo? Assim, ele demonstrou que a luz branca é composta de diferentes tipos de ondas luminosas e que o prisma dispersa, ou seja, separa as cores, que compõem aí a luz branca, certo? Quando a luz branca se decompõe, produz o quê? Produz as luzes. Essas luzes têm cores diferentes que vai formar um espectro visível. As mais fáceis de perceber são violeta, anil, azul, verde, amarela, laranja e vermelha. Esse fenômeno é chamado de dispersão da luz branca, certo? A formação do arco-íris, coisa linda, é consequência da dispersão da luz branca pelas gotículas de água, certo, minha gente? Então já sabe, quando a luz branca atravessa um prisma, a luz branca, ela é decomposta em diversas cores. Isso aí tem a ver com o arco-íris, praticamente aí parecido com o arco-íris, porque a formação do arco-íris é consequência da dispersão da luz branca pelas gotículas de água, certo? As gotículas de água vão funcionar como um prisma, pequenos prismas, certo, gente? Então, aqui, ó, a formação do arco-íris, ó, tá vendo? Quando os raios do Sol atravessam as gotículas de água da atmosfera, nesse caso, essas gotículas atuam como pequenos prismas que dispersam a luz em todas aí suas cores. Os arco-íris mais bonitos são vistos quando metade do céu ainda está com nuvens e o observador está, por exemplo, em um local, né, bem claro, assim, com o céu bem claro. O observador dá para ver legal, certo? Outro lugar que comumente são observados arco-íris é perto de cachoeiras. Eu mesmo vi lá no Foz do Iguaçu, quando eu viajei. O que é dispersão da luz branca? A dispersão da luz branca é o fenômeno no qual a luz branca se decompõe em várias cores. Isso pode acontecer quando a luz passa por um prisma. Quais são as condições para a formação do arco-íris? Para a formação do arco-íris,
é necessária a presença de luz solar e de gotículas de água na atmosfera para que elas possam dispersar a luz branca. Agora, em relação às cores dos objetos, como já tratamos aí, a luz visível é uma onda eletromagnética cuja frequência está compreendida em uma determinada faixa do espectro eletromagnético. As diferentes frequências da luz visível correspondem a cores diferentes, certo? Se a gente observar aí ao nosso redor, podemos ver que os objetos têm diferentes cores. Eles são formados por diversas substâncias que apresentam propriedades específicas diferentes, certo? Uma dessas características é a cor. Por exemplo, um corpo apresenta a cor azul ao ser iluminado pela luz branca, como está aqui, e aí absorve todos os comprimentos de onda e reflete apenas o comprimento de onda referente à cor azul, que atinge nossos olhos, tornando-nos capazes de identificá-lo. Se esse mesmo corpo foi iluminado com cor vermelha, em um recinto escuro, ele vai se apresentar preto, que corresponde à ausência de cores, pois absorveu aí a luz, a única luz aí que incidiu nele, certo? Faça essa experiência em casa. Aqui a foto, olha essa imagem do carro. Então, a cor que observamos é uma consequência da luz que é refletida pelos objetos. Certo? Interessante isso aí. É azul porque reflete a luz azul, absorve todas as cores. Então, é azul porque reflete a luz azul, absorve todas as cores e está sendo iluminado pela luz branca. Aqui é a luz branca. Aí absorve todas as cores e só reflete a luz azul, a cor azul, a luz azul. Então, o objeto é o quê? É a cor que ele reflete. O objeto é a cor que ele reflete. Reflexão da luz. Quando um raio de luz atinge uma superfície, certo? Que separa aí dois meios e é refletido, é como se a luz batesse contra essa superfície e iniciasse o trajeto de volta para o meio de origem. Esse fenômeno é chamado de reflexão e pode ocorrer de duas formas: reflexão regular e reflexão difusa. A maioria dos objetos que vemos reflete a luz de maneira difusa. Olha aqui, ó. Reflexão regular. Tá vendo? Agora olha a reflexão difusa. É difusa mesmo. Tudo espalhado aí, ó. Tá vendo? Então aqui você tá vendo, nessa primeira imagem, você está vendo a reflexão regular, nessa primeira imagem. Né? Ocorrem superfícies planas e polidas. E os raios de luz refletidos são paralelos. Tá vendo? Já aqui, nessa outra imagem, você está vendo uma reflexão difusa, que ocorre em superfícies irregulares. E os raios de luz refletidos têm direções diferentes. Tá ok? Tá ok? Legal esse assunto. Então, ó, superfície regular, raios paralelos. Superfície irregular, cheio de dobrinha aí, ó, cheio de dobrinha, cheio de buraco. Aí os raios de luz refletidos têm direções diferentes. Que legal, né, gente? Que legal. Bem, o fenômeno de reflexão obedece duas leis. Primeiro, o raio de luz incidente ou refletido no normal pertence ao mesmo plano. Ou seja, se pertence ao mesmo plano, a gente pode dizer que são coplanares. A normal é definida como a reta que forma um ângulo de 90 graus. E forma esse ângulo com a superfície. O ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Veja aí essa imagem. Essa imagem dá para entender, ó. Tá vendo? R1, tá vendo aí? Raio incidente, observe. RR, raio refletido. Tá vendo? RR, raio refletido. Dê uma olhadinha. Esse N é a normal, que é a reta normal.
certo? O izinho é o ângulo de incidência, né? O ângulo de incidência da luz. E o Rzinho, não sei se dá para perceber, o Rzinho é o ângulo de reflexão da luz, certo? Quem já ouviu falar em espelhos planos? Espelhos planos, pois é, os espelhos, em sua maioria, são compostos de uma placa de vidro e tem uma das faces aí recoberta por um metal, geralmente prata. Sobre essa face é colocada uma camada de plástico ou papel para poder proteger o metal de agentes físicos ou químicos. Os espelhos planos são aqueles que apresentam superfície plana e polida, né, minha gente? Que a luz incidida se reflete de forma regular. E a imagem formada pela reflexão tem a mesma forma e a mesma dimensão do objeto que está sendo refletido, certo? Nos espelhos planos, a distância do objeto até o espelho é a mesma distância do espelho até a imagem formada por ele. Quando um objeto é observado com a ajuda de um espelho, a luz proveniente dele incide sobre o espelho plano, reflete e atinge o olho do observador. Para este, é como se o objeto estivesse atrás do espelho. Essa imagem formada é chamada de imagem virtual, certo? Que legal, imagem virtual, certo? Tá passando no Jornal Nacional e eu tô aqui gravando aula. Pois é. Olha o espelho plano. Desse que você tem em casa, esses grandes aí. Objeto, tá vendo? O observador ali, ó. Espelho plano, objeto, a imagem virtual. Então a gente enxerga a imagem refletida como se ela estivesse atrás do espelho. Mas na verdade não é isso não, viu, minha gente? Porque prolongarmos aí os raios refletidos pelo espelho, a gente vai ver que é como se eles estivessem partindo de pontos atrás do espelho, certo? Espelhos esféricos! Espelhos esféricos! A gente falou dos planos, agora vamos falar dos esféricos. Nem todos os espelhos são planos. Existem os espelhos curvos e os mais comuns são os esféricos. Eles são assim chamados porque sua superfície refletora apresenta a forma esférica, certo? Quando a superfície refletora é a interna, o espelho é classificado como côncavo. E quando a parte externa é a refletora, o espelho é classificado como convexo, certo? Os espelhos côncavos geralmente são usados para ampliar os objetos, pois formam imagens bem maiores que os objetos. Esses espelhos são usados como um instrumento de dentista e em espelhos de maquiagem. Quem já foi ao dentista sabe que eles utilizam esse tipo de espelho esférico, certo? Aí a foto, ó. Tenho medo de dentista, mas eu tenho que ir, mas eu tenho medo. Os espelhos côncavos são utilizados por dentistas, por quê? Porque formam imagens ampliadas, né, do objeto que estão próximos aí a ele, certo, minha gente? Então, o espelho côncavo é um espelho esférico. O espelho convexo é um espelho esférico. São dois tipos de espelhos esféricos, o côncavo e o convexo. Tipo a música de Roberto Carlos, o côncavo e o convexo, assim é o nosso amor, no tédio. É outra palavra, mas não pode falar. Então, os espelhos convexos formam imagens menores, né, que os objetos e apresentam um campo de visão maior, certo? Que é a dos espelhos planos. Por isso, eles são muito utilizados como espelhos retrovisor de automóveis. Então, aqueles espelhos, os retrovisores de automóveis, são os espelhos convexos, certo? Convexos. E o espelho que o dentista usa são os espelhos côncavos, né? Ambos chamados de espelhos esféricos, certo? Que assunto legal! Física é sensacional! Refração da luz. Temos que falar da refração da luz, minha gente. Olha, quando uma colher está mergulhada em um copo com água dentro, temos a nítida impressão de que ela está quebrada ou torta. Olha aí, olha a imagem.
Tá vendo? Quando olhamos para uma piscina com água, temos a impressão de o fundo da piscina estar mais próxima da superfície do que realmente ele está. Isso ocorre devido ao fenômeno da refração. Refração. No exemplo da colher dentro do copo com água, a luz está passando de um meio transparente, que é o ar, para outro meio transparente, diferente, que é a água. Quando isso acontece, o raio de luz que incide obliquamente no meio da água, sofre mudança na velocidade e também na trajetória, fazendo com que a colher pareça quebrada quando a gente olha. Então, minha gente, ó, quando isso acontece, o raio de luz que incide obliquamente no meio água, sofre uma mudança em sua velocidade e trajetória, fazendo com que a colher pareça quebrada. Não parece que a colher está quebrada? Isso aí é devido ao fenômeno da refração. Não vai esquecer não, refração. Refração. E mais? Lentes esféricas. Pois é, vamos já concluir aí falando das lentes esféricas. As lentes esféricas são meios transparentes que refratam a luz. Em sua maioria, são feitas de vidro ou plástico e possuem pelo menos uma das faces esférica. As lentes esféricas possuem dois comportamentos ópticos, convergente e divergente. Certo, minha gente amiga? As lentes convergentes formam imagens ampliadas de objetos que estejam próximos, certo? Bem, devido a essas propriedades, essas lentes são utilizadas em microscópios e lupas de aumento. Quando os objetos estão longe, as imagens formadas são pequenas e invertidas. A lente também são utilizadas em máquinas fotográficas, essas lentes, né? Em máquinas fotográficas, e essas lentes são usadas no olho mágico das portas. As lentes divergentes. Por quê? Porque formam imagens reduzidas dos objetos, independente da distância que os objetos se encontram. Olha aqui as lentes convergentes no microscópio, tá vendo? As lentes convergentes são utilizadas em microscópio, porque formam imagens ampliadas dos objetos. Por isso que as lentes convergentes são usadas em microscópio, certo? Mas eu não vou deixar de falar do olho. O olho humano, pelo amor de Deus, eu vou falar do olho. O olho humano, olha meus olhos como são lindos, ó. Meus olhos são lindos. Os olhos são os órgãos que, quando são sensibilizados pela luz, enviam sinais para o cérebro, que interpreta e reconhece as imagens dos corpos. Suas principais partes são, olha aqui, ó. Olha o desenho. Você tem retina, aqui é a retina, tem o nervo óptico, tá vendo o nervo óptico? Tem a íris, a pupila, a córnea e a lente. Estrutura interna do olho humano, minha galera, gente boa. A córnea é o tecido transparente do bulbo do olho que cobre a íris. Ela funciona como uma lente convexa, desviando os raios luminosos para um único ponto. A íris, parte que dá cor aos olhos, é um fino tecido muscular que tem uma abertura circular ajustável no centro, chamada de pupila. A pupila é uma abertura no centro da íris. Seu tamanho varia conforme a intensidade da luz. No claro, ela é estreita, e no escuro, ela dilata. A lente convergente flexível, cuja principal função é a focagem das imagens na retina. A retina é uma membrana composta de células sensoriais que reveste a maior parte do interior do bulbo do olho. Sua função é receber as ondas de luz e convertê-las em impulsos nervosos que são transformados em percepções visuais, ok? Nervo óptico. São estruturas formadas
pelas próprias células nervosas da retina, transmite ao cérebro os impulsos nervosos produzidos aí pela retina. Que legal, né? Nossos olhos, pois é, muito importante os nossos olhos. Olha, dá uma olhadinha nessas imagens aqui sobre a visão. Visão normal, tá vendo? Visão normal, olho normal. Forma a imagem exatamente em cima da retina, As informações são captadas pelo nervo, no caso o nervo óptico, e transmitida para o cérebro, certo? Agora, se a pessoa tem miopia, olha como a imagem, olho míope, a imagem é formada antes da retina, né? Antes da retina. Aí, ó. Isso acontece porque o bulbo do olho do míope é mais alongado que o normal. Dessa forma, né, o míope enxerga os objetos distantes desfocados. Para correção são utilizadas aí lentes divergentes, certo? E quando a pessoa tem o problema da hipermetropia aqui, ó, hipermetropia no olho, hipermetrópe, nome lindo. Então, no olho hipermetrópe, a imagem é formada atrás da retina. Isso acontece porque, ao contrário do míope, o hipermetrópe possui o bulbo do olho mais curto que o normal, certo? Dessa forma, ele enxerga os objetos próximos desfocados. Para correção, são utilizadas aí lentes convergentes. Um outro problema é o astigmatismo. Certo? No caso do astigmatismo, ocorre quando a córnea apresenta imperfeições em sua curvatura, né? Ela normalmente é esférica, mas nesse caso ela se torna mais ovalada. Isso faz com que a pessoa com astigmatismo veja a imagem sem foco. Para correção são utilizadas aí lentes cilíndricas. A tecnologia ajudando você a enxergar melhor, certo? Graças a Deus aí a medicina está no ar. Tecnologia, tudo de bom. E o ano-luz. Você não precisa assistir essa aula de uma vez. Você pode assistir essa aula em partes, igual a professor de anatomia, né? Vamos por parte, né? O vídeo tá longo, mas para mim é melhor gravar tudo de vez, certo? A aula toda, que aí você pega e já sabe de onde começou e aí vai assistindo por parte. Eu gosto muito de vídeo longo no YouTube. Eu assisto, eu gosto porque o assunto é mais complexo, mais explicado. Eu não gosto de nada resumido. Eu acho que nada resumido é legal. E o ano-luz é uma unidade de distância. Apesar do nome conter ano, que mede tempo, anos-luz mede o quê? Mede distâncias. Em nosso dia a dia, é comum utilizarmos metro, centímetro, quilômetro, para poder fazer as medidas de distância, né? Entre lugares aí ou cidades, certo? Porém, minha gente amiga, para os astrônomos, utilizar essa medida para calcular distâncias entre os astros é inviável. Imagine que a distância entre o planeta Terra e o Sol é de aproximadamente 148,5 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros. 150 milhões de quilômetros. Existem dezenas de outros astros que estão a distâncias muito maiores que essa aí. Então o uso do quilômetro se torna uma prática inviável, já que os números ficam grandes demais. Eu imagino que ninguém gostaria de escrever números com até 20 dígitos o tempo todo, misericórdia, ninguém merece, certo? Então, para grandes distâncias como essa, utiliza-se o ano-luz como unidade de medida. Sabemos que a luz se propaga no vácuo a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. O ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Olha essa questão. Calcule quantos quilômetros são equivalentes a um ano-luz. Você também vai calcular qual a distância entre a Terra e o Sol em ano-luz, certo? Em ano-luz. E você também vai calcular em quanto tempo, em minutos que eu quero, em quanto tempo a luz do Sol chega à Terra. No mais, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sorriso de Mona Lisa. Sorriso de Mona Lisa é ilusão? Todo mundo conhece a reprodução da obra Mona Lisa. Aqui, ó, La Gioconda, de Leonardo da Vinci. Todo mundo conhece, é cria. Olha o sorriso dela.
o enigmático sorriso de Mona Lisa, por incrível que pareça, de Leonardo da Vinci, é uma ilusão que aparece e desaparece devido à maneira peculiar como o olho humano processa as imagens. Quem afirmou foi um estudo aí que fizeram sobre os mecanismos da visão, né, da neurobióloga Margaret Livingstone. Essa aqui, ó. Afirma aí os estudos sobre o mecanismo da visão da neurobióloga Margaret Livingstone. A pesquisadora, minha gente, afirmou que quando no século XVI Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa, ele conseguiu um efeito pelo qual o sorriso desaparece quando o quadro é visto diretamente. E só reaparece quando a vista é focada em outras partes do quadro. Livingstone participou aí do Congresso Europeu de Percepção Visual em 2005, realizado na cidade de La Coruña, no noroeste da Espanha, certo? E mostrou isso aí. Segundo a professora da Universidade de Harvard, o artista criou uma ilusão, usando de maneira intuitiva truques que agora começam a ter bases científicas. Leonardo da Vinci era um gênio, certo? A teoria de Livingstone, minha gente, se atém no fato aí, né, de que o olho humano tem uma visão central. E a visão central é muito boa para poder reconhecer os detalhes. E outra periférica, menos precisa, mas adequada para poder perceber as sombras. Da Vinci pintou o sorriso da Mona Lisa usando sombras que vemos muito melhor com nossa visão periférica, certo? Por isso, minha gente amiga, para ver a Mona Lisa sorrindo, é preciso olhar nos olhos da pintura ou qualquer outra parte do quadro, de modo que seus lábios fiquem no campo da visão periférica. Interessante. Livingstone estuda agora por que tantos gênios da pintura tinham alguma deficiência visual. A maioria tinha deficiência visual. A pesquisadora usou aí o exemplo desse cara aqui, ó, Rembrandt. Tá vendo? Rembrandt, cujo estrabismo reduzia a sua capacidade, né, para ver em 3 dimensões. O que, em sua opinião, foi bom porque tem uma percepção da profundidade. Pode ser, nesse caso, é até uma vantagem, a males que vem para o bem. A pesquisadora disse que não tenta desmistificar a arte. Ela não tenta, mas ela tenta explicar cientificamente técnicas que os artistas vieram usando de maneira intuitiva há muito tempo. Os neurobiólogos estudando aí os processos visuais. Os artistas estão aí nessa onda há muito tempo. Então foi isso que declarou a grande cientista Livingstone, ok? Mona Lisa, Mona Lisa, coisa mais linda, Mona Lisa. Salve, salve, internauta!